Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Letícia Estelita, estamos aqui hoje com mais uma live do Política Quântica, né? Hoje com uma análise de conjuntura, vamos conversar sobre alguns fatos importantes que ocorreram nessa semana. Hoje, compondo a nossa live, a gente tem o Rudá Lemos, que é membro e coordenador do nosso grupo Política Quântica. Boa noite, Rudá. Boa noite a todos, é um grande prazer retornar aqui para nossas lives já costumeiras de análise de conjuntura, em especial que num país em que é governado por Jair Bolsonaro, a gente jamais pode prescindir e abrir mão da análise, da crítica, da conversa, da construção de ideias, e é isso que a gente se propõe aqui às nossas quintas-feiras. Um abraço aí a todos, vamos nessa. Perfeita colocação. Compondo também temos o Eric Castro, que também é membro e coordenador do Grupo Política Quântica. Boa noite, Eric. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os companheiros que hoje estão dividindo a mesa comigo. Mais uma oportunidade de estarmos analisando os últimos acontecimentos, né? Essa análise de conjuntura nada mais é do que analisar os últimos feitos do desgoverno Jair Bolsonaro. Eu vou além do que o Rudá disse, né? A gente não pode deixar de analisar, a gente não pode deixar de se indignar, né? Então, enquanto a gente não perde a capacidade de indignar, a gente está aqui mais uma vez companheiros na luta por melhorias para o povo brasileiro, melhorias para nós que vivemos nesse país. E que seja mais uma live enriquecedora para todos nós aí. Boa noite. Exatamente. E a participação hoje especial, né? São nossos dois convidados fora do grupo fora dos coordenadores do Grupo Política Quântica, é da Beatriz Rezende. Ela que é assistente social e pós-graduada em gestão de direitos humanos. Boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite ao grupo da Política Quântica, boa noite às pessoas que estão assistindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, participando dessa roda de conversa, né, desse bate-papo, e como as pessoas que me antecederam falaram, a dinâmica no Brasil hoje requer de nós uma análise de conjuntura bastante crítica e propositiva para a situação a qual a gente está convivendo, né? Hoje eu vou trazer alguns elementos para a gente refletir em relação à situação da Covid no país, né, e especialmente em São João de Meriti. Eu espero poder contribuir com esse debate e deixar também disponível alguns contatos, caso as pessoas mais adiante precisem acessar mais algumas informações referentes à saúde de São João de Meriti. Com certeza será muito importante. Agradeço desde já a sua solicitação, né? E por último, mas não menos importante, nosso convidado especial é o Juninho Lima, que é analista de sistemas. Boa noite, Juninho. Seja muito bem-vindo também. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder tomar um pouquinho falando de uma coisa que eu gosto tanto, que é de tecnologia. Infelizmente, a gente viu aí nas últimas semanas alguns episódios de ataques, né, hacker, ataque cibernético, e eu espero contribuir um pouquinho, clarificando aí um pouco sobre esse lado de tecnologia. Com certeza vai contribuir. E hoje a nossa pauta está calçada, né, voltada a alguns assuntos que, como eu havia dito anteriormente, que mais percorreram aí nossa semana de forma mais perceptiva. E como o Juninho falou, foram os ataques hackers, né, em sites de instituição de esquerda. O Covid, que passamos de 4.000 mortes por dia já faz 3 dias seguidos. A nova variante de Covid, que foi achada aí em Belo Horizonte, né, que tem cerca de 18 mutações. A polêmica da liberação ou não do funcionamento das igrejas, que foi em votação hoje. E a aprovação da liberação de compra da vacina por instituição privada. Né? São temas bastante complexos, bastante polêmicos, e que muito importante para todos nós da sociedade.
Mas antes disso, e não menos importante, eu gostaria de comentar sobre o deplorável episódio de racismo explícito que ocorreu dentro do Big Brother Brasil nessa última semana. A gente vai passar um videozinho falando sobre essa situação e eu gostaria depois que a gente comentasse sobre isso. Pode rolar o vídeo, por favor? Tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela. E naquela hora lá no quarto, Rodolfo, eu me calei. Eu fiquei calado lá dentro e eu não falei nada. Mas você não sabe o quanto que aquilo que você falou me machucou. Não adianta vir com o discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso, não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. O Grupo Política Quântica, antes de tudo, é um coletivo atento e imerso na realidade sociocultural brasileira. Assim sendo, não poderíamos ficar alheios ao fatídico episódio de injúria racial explícita ocorrido no BBB da Rede Globo. Aos 21 anos do século XXI, não há mais espaço para supostos gracejos, utilizando-se de características físicas de grupos étnicos, principalmente quando esse ato visa inviabilizar e debochar da diuturna luta dos pretos e pretas pela sua identidade, surrupiada esta ao longo de séculos de escravidão e degredo. Colocamos-nos sempre ao lado daqueles que nunca se cansam em prol da sua colocação no mundo mediante a afirmação de sua cidadania, rechaçando as ondas seculares de opressão. Não há brincadeiras em assuntos tão centrais. Basta, não passarão. Não passarão mais. Não passarão. Não passarão mais. 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 O episódio racista ocorrido no Big Brother Brasil, para mim, é fruto, uma pequena fração do que a gente vê todo dia por aí, que é as pessoas acharem que tá tudo bem você fazer esse tipo de comentário, que tá tudo bem você ser racista, né? Ou seja, só essa naturalização desse ato é que dá tranquilidade para o indivíduo chegar em rede nacional e fazer esse comentário e depois ainda repetir isso no ao vivo, reiterar isso no ao vivo. Se esse é o racismo que a gente pega na câmera, imagina o que não acontece todo dia. Então, assim, tornar natural ou banal esse tipo de atitude é a base que sustenta essa estrutura racista que amanhã vai definir a vida do preto no cotidiano. Enfim, esse mesmo racismo acontece todo dia no Brasil, sem câmeras e assentos. Obrigada pelo vídeo, e essa é a mensagem que a gente quer deixar, né? Respeito. E obrigada pela produção do vídeo do Léo e todas as pessoas que participaram. A gente conseguiu ver pessoas de todo o Brasil. E é muito importante a gente falar sobre isso. Eu queria convidar o Rudá, por favor, para explicar para a gente essa situação e dar a opinião dele, por favor. Olha, acho que antes de tudo é importante a gente colocar que o Política Quântica, né, conforme dito até no texto, é um grupo que está imerso, né, na realidade também cultural, né, na realidade sociocultural do Brasil. E é importante colocar que o Big Brother hoje, ele é um programa que conta com uma audiência avassaladora, ele está marcando em média de 35 pontos de audiência, e cada ponto de audiência são 60 mil domicílios somente na Grande São Paulo. Ou seja, seguramente o Big Brother chega hoje a 50 milhões de pessoas no Brasil,
né, todo tranquilamente. Então, quando se tem um episódio de um homem branco de aproximadamente 30 anos, eu creio que um pouco mais, que se sente à vontade, extremamente à vontade, de chegar para uma pessoa de pele preta e dizer que o cabelo dela se assemelha completamente a um cabelo fictício, a um cabelo jocoso, de homem das cavernas, que inclusive tinha um osso dentro do cabelo, isso diz muito sobre muitas coisas. Esse episódio não se encerra aí, né? Esse episódio ele é um reflexo, né, de anos e anos, de séculos e séculos de construções sociais enraizadas dentro do seio da sociedade brasileira. A gente tem que colocar uma coisa muito clara: a sociedade brasileira, ela tem como um dos seus marcos fundacionais o racismo, né? A sociedade brasileira, ela foi colocada, ela foi construída, antropologicamente falando, como uma de suas bases foi o racismo, né? Temos outras bases, como a segregação social também, entendeu? Então, a gente tem... Mas é preciso colocar isso muito claro, que o racismo construiu a nossa sociedade, né? Lembrando que nem mesmo há 150 anos atrás os negros eram tratados como mercadorias, né? Não eram tratados como sujeito de direitos, eram tratados como coisa, né? Como uma televisão hoje em dia, né? Eram tratados como uma mercadoria que você compra e vende e você não tem direito nenhum ali. O único direito dele é permanecer calado e obedecer ao seu senhor. Então, isso é absurdo hoje aos ouvidos, mas há menos de 150 anos atrás, essa era uma realidade presente, né, na nossa sociedade de forma absolutamente abrangente. Então, voltando ao Big Brother, a gente tem que colocar o seguinte: a questão do cabelo, como até o próprio Thiago Leifert falou na quarta-feira, é um dos temas estéticos que buscam a afirmação da identidade desses grupos, né? E isso aí é muito fácil de saber. Aí o Rodolfo, que é o participante que fez o comentário racista, disse que é um homem chucro, que não teve muita oportunidade de sabedoria. Olha, que eu saiba, homem chucro não tem Instagram, homem chucro não vive em roda de social influencer, homem chucro não faz viagens internacionais, homem chucro não tem internet banda larga, né? Então, essa desculpa é absolutamente furada, né? E sempre tem aquele mesmo discurso de que meu cabelo também é assim, meu pai é assim, meu avô é assim, meu vizinho é assim, e por aí vai. Mas é preciso entender o seguinte: é preciso hoje, agora, parar de naturalizar o deboche, o comentário depreciativo, porque isso apenas reforça aquilo que nós temos de pior enquanto sociedade, que é o racismo, que é uma das nossas bases fundacionais. Então é preciso refundar o nosso projeto de sociedade em prol de um projeto que você inclua de forma verdadeira os negros na participação social enquanto sujeitos de direitos reais, e não mais colocando em segundo plano, porque é inconcebível a gente fazer uma piada com um branco com base nas suas características físicas que visem a sua identidade, que visem a afirmação da sua identidade. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o branco nunca foi renegado o seu direito à identidade, né? Ao branco nunca foi colocado em segundo plano o seu direito à afirmação identitária, ao contrário dos negros, que vivem isso diariamente até hoje. Então é preciso colocar isso. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Não cabe mais porque nunca coube, né? E se nunca coube, caberá ainda menos no ano 21 do século 21. Então é preciso sempre colocar essas questões na roda, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Se você me permite, Rudá, assim, eu acho que algumas questões, assim, não é o tema principal da nossa live, a gente vai ter lives temáticas falando sobre racismo, sobre o movimento negro e a importância da luta das pessoas de pele preta enfrentam no nosso país,
Mas eu acho que o Big Brother ele acaba sendo um extrato da nossa sociedade. Você falou uma frase que é interessante e é muito importante, né? A gente tem que refundar a nossa sociedade em certos pontos. A gente tem que ressignificar certas coisas e a gente tem que combater de forma veemente discursos como esse do Rodolfo, né? A gente não pode tolerar. A gente já foi uma sociedade que no passado o embranquecimento foi política de Estado no Brasil. No passado, o Estado desenvolvia uma ideia de que a gente tinha que embranquecer a nossa população para ela ser mais bela. Então, a questão da estética está muito clara nesse momento, porque quando o Rodar fala assim, não tem lógica você fazer uma piada com uma pessoa branca, porque imagine você chegar para uma pessoa branca fazer uma piada, sei lá, do cabelo, seu cabelo é tão lisinho, o seu dente é tão assim, assado, ninguém vai ver lógica naquilo. Da mesma forma, não deveria ver lógica quando a pessoa faz uma piada do tipo, o seu cabelo parece com esse uga-buga aí, desse homem das cavernas, o seu cabelo dá para lavar, sei lá, panelas, N tipo de comentários racistas que as pessoas de pele negra escutaram no decorrer de sua vida. Eu sou filho de uma mulher negra, né? Não tenho uma pele tão retinta, mas eu já tive a oportunidade de viver no sul do Brasil, e mesmo no Rio de Janeiro, eu já passei por ambientes e por processos que não me agradaram. E eu não vivo isso no meu dia a dia. Eu ainda sou, numa sociedade como a nossa, extremamente racista, com racismo estrutural, claro, uma pessoa que eles não identificam como negro. Mas a minha filhinha, por exemplo, Manuela, que tem a pele ainda mais clara que a minha, mas tem os cabelos enroladinhos, já passou por uma série de comentários do tipo, mas o cabelinho dela é tão enroladinho, o cabelinho dela é tão assim, tão assado, de onde veio esse cabelinho, sabe? E a gente vê que nesses comentários são comentários racistas que estão encurtidos ali e muito involuntariamente na sociedade. Eu vi no Twitter, né, a gente acompanha, eu e o Rudar, a gente toca o Twitter do Política Quântica, eu vi muita gente defendendo o Rodolfo, dizendo que não teve maldade, o cara usam sempre aquela palavra que me dá asco só de ouvir, né? O mimimi. O mimimi é dor que dói nos outros, é uma dor que não dói na gente. Então, quando a pessoa usa o mimimi, isso já me incomoda, já cria um asco danado. Mas eu vi muita gente dizendo que era mimimi do João. Então, assim, a gente precisa sim travar esse debate para poder perceber que ainda tem gente que não entende, que ainda tem gente que não consegue desenvolver empatia num episódio como aquele, que em rede nacional a pessoa é, de certa forma, ridicularizada por questões físicas, por aparência, por detalhes que é muito claros de um povo, né, de um grupo étnico. E isso deve ser combatido. A política quântica não pode se furtar de fazer isso. Exatamente. O Brasil foi um dos últimos países, né, a abolir a escravidão, e isso é muito triste, e a gente tem reflexos disso até hoje. Mas eu acho também que, e como o Rudá disse, que os negros eram tratados como coisas, e eram mesmo, né? Porque esse ditado popular, cavalo dado não se olha os dentes, vem disso, porque eles eram vendidos e dados um para os outros senhorios, e eles olhavam os dentes para ver se eles eram saudáveis, se eles trabalhavam bem ou não. É uma coisa, assim, estarrecedora pensar que isso existiu. E eu acho que a gente não tem mais licença poética de cometer esses tipos de erro, como o Eric falou, que o Rodolfo falou, eu não sabia, eu não tive a intenção. Eu acho que a gente não tem mais licença poética para isso, porque a questão não é o que você fala, se você acha que vai ofender, não, é como a outra pessoa recebe. Isso é o mais importante e isso tem que ficar bem claro. Seguindo com a nossa pauta, queria dar boa noite ao Ronaldo, né, que está aí participando com a gente. Boa noite, Jurandir Bob, que falou que tem orgulho de participar desse grupo, #BlackPower. A gente também tem muito orgulho de você participar com a gente, Jurandir. E boa noite para o Sandro Alves, que fez umas perguntas e a gente vai incluir ao longo da live. Para continuar aqui a nossa pauta, queria começar falando dos ataques hackers em sites de instituição de esquerda, né? Que a gente teve uns ataques aí, com pessoas dizendo que eram hackers, dizendo que eram pessoas ligadas a grupo russo, né, de extrema-direita e tudo mais, entraram em grupos de esquerda, divulgaram contas pessoais, né, informações pessoais de participantes e tal, a fim de ameaçar essas pessoas.
Eu queria perguntar para o Juninho, que é aqui nosso analista de sistema, né, falando sobre tecnologia e informação aqui para a gente, como que isso funciona? Essas pessoas são realmente hackers? Tem alguma fonte, alguma ideia de onde são essas pessoas, se realmente são ligadas a grupos de extrema-direita, russo, ou de qualquer outro viés? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Então, Letícia, a primeira coisa é o termo hacker, né? Eu acho que a gente usa o termo hacker de uma forma muito errada, né? Isso não é uma culpa de quem colocou a notícia. Eu acho que é uma coisa cultural, né? A gente aprendeu que o hacker é o vilão da história, né? De filmes de Hollywood, enfim. O hacker, quem é o hacker? O hacker é aquela pessoa que ama a tecnologia. Ele é uma pessoa que geralmente consegue lidar muito bem com isso, ele programa muito bem, ele conhece muito bem sobre software, conhece muito bem sobre hardware. Então, é uma pessoa extremamente compenetrada ali com tecnologia, entende muito bem dessa área. O que aconteceu e o que vem acontecendo, na verdade, não é um ataque hacker. Eu acho que falar ataque hacker, embora os criminosos, né, quem faz esse tipo de ataque é criminoso. Para os criminosos, eles têm um conhecimento, sim, né, mas a gente não chama de hacker, a gente chama de criminoso, simplesmente. Um hacker é aquele apaixonado por tecnologia e o criminoso é aquele que comete esse tipo de crime digital. Né? A gente hoje não tem uma legislação muito clara sobre esses crimes digitais, né? Mas eu espero que um dia a gente tenha e que a gente consiga conter um pouco, aí consiga punir essas pessoas, né? Então, sobre o caso aí do 247, que vem acontecendo com sites de esquerda, né? Eu acredito que sim, foi uma coisa premeditada. Isso a gente tem visto bastante. Desde 2018, isso vem ficando bastante claro que a tentativa ou é de espalhar fake news através de disparos em massa, ou é de calar esses sites de esquerda que tentam controlar um pouco mais a situação, quando tentam aí, toda vez que tem uma notícia falsa, você vai lá, o pessoal de esquerda está sempre, né, tentando corrigir isso, só que, infelizmente, hoje, a maioria dos sites de esquerda não tem essa força, não tem esse maquinário, né, para poder responder na mesma altura. Então, acaba que essa coisa de fake news e tudo fica usada de uma forma mais eficaz, né? Sobre esse caso que aconteceu do 247 e outros sites, eu queria falar um pouquinho de como isso funciona na prática, né? Embora a gente não tenha aí, eles não divulgaram dados do que aconteceu de fato, mas a gente consegue mais ou menos aí saber o que aconteceu, porque o site ficou aí 4 horas, eu acho, cerca de 4 horas fora do ar. Então a gente consegue saber mais ou menos qual tipo de ataque que ele sofreu. Dentro da tecnologia existe uma coisa, um tipo de ataque, que é o ataque denial of service, né? É um ataque de negação de serviço, ou seja, o 247 oferece um serviço, é um site, né? Esse site está hospedado em um lugar. Então, quais são as maneiras de você fazer esse tipo de ataque? Né? Se você tem uma aplicação no site e a pessoa acha uma vulnerabilidade e explora essa vulnerabilidade para deixar teu site indisponível, isso é um ataque de negação de serviço. Tá? Então, a negação de serviço é justamente você parar aquele serviço. O objetivo é parar o serviço. Não é sequestrar dados, não é nada. Negar serviço é justamente isso. O ataque de negação de serviço é justamente isso. Você para aquele serviço temporariamente. Então, tem essa forma de você fazer, explorando uma vulnerabilidade específica, né? E aí você para o site, para o serviço. E existe uma outra forma que é muito utilizada, principalmente por essas milícias digitais, que eles usam uma coisa chamada botnet.
O que são botnets? Né? São uma rede de computadores que eles transformam em computador que a gente chama de zumbis, né? E isso você pode o seu próprio dispositivo, o seu celular, o seu computador, se você foi infectado por algum tipo de vírus, né, algum código malicioso, o seu dispositivo ele pode ser transformado em um desses zumbis. E aí basta um comando aqui em cima para que todos esses dispositivos façam alguma coisa. O objetivo é esse, você criar uma massa computacional. Né? Então, o que eu acredito que aconteceu com o 247 foi justamente esse tipo de ataque. Né? Uma botnet foi acionada e começou a disparar diversas requisições para o site do 247 até ele cair numa situação de negação de serviço. Né? Então, é justamente esse ponto. Né? Como funciona? Né? Por exemplo, você tem um servidor lá na nuvem, em algum lugar, onde está hospedado o site do 247, né? Você, para acessar esse serviço, o seu navegador, o Chrome, o Firefox, ele faz uma requisição, né, a esse site e ele recebe informações de volta. Aí você está trocando informação o tempo inteiro com aquele destino. Agora, se você tem milhões, né, de requisições ao mesmo tempo, acaba que a sua máquina vai ser insuficiente, né, ou o software que você está rodando ele não vai dar conta de atender todas essas requisições e você vai entrar nesse problema de denegação de serviço. Então, é basicamente isso, essa diferença que eu queria colocar entre o hacker e o criminoso, né, e falar um pouquinho sobre essa questão da negação de serviço, que é um ataque muito comum, né, isso não é algo novo, e não é necessariamente, a gente não chama isso de falha, né, tudo bem, você pode ter uma falha no software, que foi o primeiro caso de negação de serviço que eu falei, mas todo software está sujeito a isso, né, a gente acredita que não existe sistema 100% seguro, né, isso esse tipo de ataque é um ataque bastante simples, né, e certamente a gente vai ver muito disso ainda em vários sites de esquerda. Existem formas de você se proteger, né, tem como contornar a situação, mas eu acho que a gente vai ver muito ainda desses ataques coordenados aí a sites de esquerda, que é quem está tentando equilibrar o jogo nesse momento. Então, eles vão agir dessa forma, de uma forma bem cruel e criminosa. Então, basicamente isso. Muito interessante, Juninho, e assim, de forma muito clara, né? Porque são conceitos, são nomes que estão no nosso dia a dia, hacker e tudo mais, e que a gente tem um conceito pré-estabelecido sobre isso, né? Porque, por exemplo, eu não sabia dessa diferença de hacker e criminoso e tudo mais. Muito boa a sua colocação, muito obrigada, de forma simples e direta. E a gente tem uma perguntinha. O Léo, boa noite, Léo. Ele participou aqui perguntando como vocês acham que serão as eleições em 2022 com relação à tecnologia? Bom, eu acho que a tecnologia hoje, ela de fato está conseguindo influenciar na decisão de voto das pessoas. Né? Eu acho que, principalmente a questão de disparos em massa, né? E você consegue ver isso muito claramente. Né? Eu, por exemplo, posso falar um pouco do lado pessoal, tenho parentes, né, que eram uma coisa, né, acreditava em uma coisa, acreditava em uma coisa mais progressista, num Brasil mais progressista, e com a virada de chave a pessoa foi para o extremo da coisa, se tornou um bolsonarista desses mais fanáticos. Então, eu acho que a tecnologia tem sim um papel fundamental nisso, né? E eu acho que a gente pode, principalmente a gente do campo progressista, eu acredito que a gente consegue fazer isso, a gente rebater com a mesma moeda, a gente pagar com a mesma moeda. Se a gente continuar tentando fazer uma coisa fora desse aspecto tecnológico,
eu acho que a gente vai perder essa luta. Eu acho que a gente precisa não fazer assim, da forma com que eles fazem, né, tipo, de forma criminosa, né, com fake news, mas fazer da forma certa, fazer de uma forma que você não incomode a pessoa, as pessoas recebem disparo em massa no WhatsApp. No primeiro momento é desconfortável, mas aí a pessoa tem um processo de aceitação, né? E existe todo um trabalho também que é feito por essa galera, né? Que assim, você faz um cruzamento de dados, né? Você pega dados do Facebook, você pega interesses que a pessoa tem e a partir desses dados você trabalha quem está mais disposto ali a aceitar a informação que você vai entregar para ela via WhatsApp. Então você vai devagarinho moldando essa pessoa, né? Vai mudando o voto dessa pessoa aos poucos. Então a tecnologia é fundamental e nas eleições de 2022 com certeza vai fazer muita diferença. Então a gente precisa... Eu acho que um ponto fundamental que você trouxe aí, Juninho, que eu queria colaborar também, é que é o seguinte, normalmente a gente vê esses ataques hackers sempre partir para páginas de esquerda, né, que estão tentando equilibrar a balança e combater as fake news, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que é o seguinte, a gente tem que entrar no jogo do disparo em massa combatendo as fake news. Não atribuir simplesmente a blogs, páginas, tipo, não atribuir somente ao política quântica, ao pragmatismo político, ao mídia ninja fazer esse serviço, mas também nós estamos combatendo isso, as fake news no WhatsApp. O WhatsApp hoje está a palma da mão, é a rede social que as pessoas mais velhas, que ainda não estão totalmente apropriadas das redes sociais ou dessa evolução tecnológica, estão usando o WhatsApp, né? Então a gente tem que bolar estratégias de fazer a informação chegar para esse pessoal. E é exatamente o que o Juninho está falando, gente. É fazer com que isso chegue não da mesma forma suja, da forma correta. Chegue enquanto informação, não enquanto desinformação. E assim, respondendo também um pouco da pergunta do Léo, eu acho que 2022 tem um papel essencial à tecnologia, como já veio tendo nas últimas eleições, como teve em 2018 e como teve em 2020. A gente sabe que as hordas bolsonaristas ganharam muitos votos, né, do tiozão do WhatsApp nessas últimas eleições. E, ao mesmo tempo que a informação está à palma da mão, a desinformação também. Então, assim, eu acho que, ainda mais num contexto de pandemia, que aquela política antiga que eu tive oportunidade de militar na minha adolescência, que é de ir na rua, de bater de porta em porta, de panfletar, de poder estar conversando dos problemas do teu bairro, isso está muito reduzido agora, mas no contexto de pandemia, que tem que ter o isolamento, o afastamento social. Então, cresce a importância da gente estar investindo, de repente, em meios de tecnológicos para fazer com que a informação chegue. Então, assim, eu acho muito legal o que o Juninho está falando exatamente nesse sentido, de a gente, primeiro, identificar que essa negação da informação que foi feito, já foi feito para que as informações chegassem a quem está desinformado. E também deixa claro que, a partir do momento que esse ataque se dá para páginas ditas de esquerda, a gente tem aí um sintoma de que provavelmente quem está espalhando as fake news ou aquilo que está sendo dito ali não interessa a um determinado nicho de direita. Então, eventualmente, é bem provável que o criminoso, que não é o hacker, seja o cara de direita. Então, assim, eu acho que esse tipo de análise que está sendo feita aqui é importante para que a gente consiga tirar aí indicativos do que precisa ser feito para a gente poder entrar novamente num jogo político em disputa igual e honesta, e limpa e correta. Érica, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui, uma visão mais política sobre isso, propriamente. Eu acredito que dentro de uma ótica marxista é preciso falar o seguinte: todo esse disparo em massa, toda essa campanha orquestrada, né, em 2018, né, todo batalhão de robôs, tudo isso tem como plano de fundo, né, o dinheiro, né? Ninguém faz isso se não for financiado e, em principal, por grandes conglomerados econômicos. Então, é por isso que tem que deixar uma coisa muito bem clara. A gente, claro que a gente pode fazer o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é uma torneira aberta frente a um latifúndio de irrigação de fake news que essa galera é capaz de disseminar,
né? Claro que a gente tem que fazer o nosso papel, óbvio, né? Mas é preciso colocar o seguinte: essa galera está municiada com muita grana. Então, isso que é o plano de fundo total dessa história, né? Numa ótica mais materialista, propriamente falando. Então, é por isso que esse assunto é tão central, porque a gente está batendo de frente com interesses que estão municiados com capacidade para poder continuar difundindo todo tipo de mentira grotesca, né? Porque a capacidade deles de inventar mentira é interminável. Eles inventam mentiras uma atrás da outra. Agora, a mentira da moda, né? A mentira da semana, já que a gente está fazendo aqui uma live de análise de conjuntura semanal, a mentira que está rolando essa semana é o seguinte: o governo já liberou 45 milhões de doses para governos estaduais e governos municipais, mas apenas 22 milhões de doses foram aplicadas. Então, eles querem colocar a culpa nos governadores e prefeitos pela pouca velocidade da vacinação, o que não faz o menor sentido, porque é falha do sistema central do Plano Nacional de Imunização, que não tem nenhum tipo de controle central para fazer isso se capilarizar pelos estados e municípios. Mas eu estou falando que é a mentira da semana, e já está pegando. Entendeu? Essa mentira já está pegando porque ela é compartilhada a todo momento de forma bombardeada. Então, deixar claro, o buraco é muito mais embaixo. Né? Então... Exatamente, Rudá. E também, eu que também queria comentar sobre o esforço de alguns aplicativos e redes sociais que faz para tentar reduzir essa disseminação de fake news. Por exemplo, o WhatsApp, agora ele limita o encaminhamento, né? Você só consegue encaminhar para uma única pessoa. E isso evita de você encaminhar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo e você fica com preguiça de encaminhar por um. Então, isso acaba reduzindo essa disseminação. E também aparece a mensagem agora encaminhada, né? Você sabe que a fonte não é daquela pessoa que te enviou a mensagem. E, além disso, agora aparece encaminhado com frequência, que mostra que a mensagem foi encaminhada de forma assídua ali frequentemente. Então, essas ferramentas são muito interessantes, né? Ô, Juninho, tem uma participação aqui do Guilherme Castro, que falou: Juninho, você é brabo demais. Boa noite, Guilherme, obrigada pela participação. E também do Raul Ladim, que disse que o disparo em massa é muito acessível e fácil, e perigoso também. E realmente, né? Porque, como o Juninho disse, as informações estão ali e eles pegam as informações que nós mesmos, usuários, dão a eles. É um compartilhamento que eu faço de um determinado assunto, são as mensagens que eu troco, é o que eu falo, né? Porque você vê, a gente fala uma coisa perto do celular, daqui a pouco aparece uma propaganda daquilo que você falou. Tem gente que anda com a câmera tampada o tempo todo porque o celular filma, tira foto, enfim, várias coisas. Mas, infelizmente, o Juninho não vai... Só uma frase rapidinho, bem rápida, que é o seguinte: a única indústria que chama os seus consumidores de usuários é a indústria das drogas e a indústria de redes sociais. Exatamente. Ninguém chama a galera de usuário. Muito bem colocado. Letícia, você me permite só para fechar? Sim, por favor. Queria falar sobre uma coisa que o Rudá disse. Né? Eu realmente acho, sim, que o outro lado ele vence justamente porque existe muito investimento e maquinário é caro, né? Não é barato, então tem muito dinheiro envolvido aí. Mas eu costumo ser pessimista, mas hoje eu vou dar uma dosezinha de otimismo, que é o seguinte: eu acho que a gente tem potencial, isso eu não estou falando só do política quântica, mas eu acho que se a gente se organizar, eu acho que a gente consegue fazer, não digo virar o jogo, mas eu acho que a gente consegue equilibrar aí a balança. O único problema que a gente tem é que a gente é muito fragmentado, né? E assim, as pessoas têm pouco acesso a esse tipo de ferramenta, não conhecem. Então, uma das coisas que eu hoje
tento trabalhar, né, é de dar uma forma, né, para as esquerdas, né, para os grupos progressistas de fazerem o mesmo tipo de coisa, né, de conseguirem fazer esse tipo de disparo. E eu tenho trabalhado um pouco nisso, num aplicativo que provavelmente vai ser usado aí pelo Política Quântica. Assim, isso funcionando para o Política Quântica, eu acho que a gente pode tentar divulgar para as pessoas e, sei lá, tentar angariar mais gente aí para a gente conseguir, pelo menos, tentar equilibrar esse jogo, que realmente é muito difícil. Mas eu acho que é isso. Perfeito, Juninho. Ou seja, parcerias e novidades estão por vir. Infelizmente, o Juninho não vai conseguir ficar até o final da nossa live, né? Ele tem compromisso, mas já adianto que a participação foi brilhante. Juninho, agradeço muito por aceitar o convite, mesmo tendo um compromisso. E já deixo aqui o convite para uma próxima live que o tema abranja, né, tecnologias e informações, e que você participe, por favor. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. Eu vou estar aqui tentando assistir a live de vocês. Né? Se eu não conseguir agora, eu vou depois tentar assistir aí. Mas isso obrigado. Aí, porque fica lá na nossa página no Facebook. Foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigada, Juninho. Boa noite. Eu queria agradecer a participação das pessoas, né, do Raul Ladinho, do Guilherme Castro, do Sandro Alves, do Aldecir Dantas. Boa noite, Aldecir. Ele fez um comentário falando sobre o Rudá e o Eric, que em poucas palavras destruíram toda a balela de racismo reverso e nos parabenizando pela live. Continuando aqui a nossa pauta, infelizmente, passamos, né, de 4.000 mortes por dia, numa ordem aí de 4.130 mortes, já tem 2 dias, né, consecutivos, indo para o terceiro. E a gente não sabe onde a gente vai parar, porque abre os jornais, especialistas dizem que pode chegar a 5.000 mortes no próximo mês, nas próximas quinzenas. Junto a isso, vem a notícia das variantes, da variante de Belo Horizonte, de outras variantes, de outras cepas. Junto disso, vem a notícia de que acabou os insumos, o Butantan parou a fabricação da Coronavac porque acabou os insumos e está tentando negociação com o governo. Junto a isso, vem a aprovação da liberação da compra da vacina por instituição privada, né, que é dos mesmos criadores do se tirar a bagagem da passagem aérea vai abaixar, e da lei trabalhista que vai ser melhor para o trabalhador e não para o patrão. Enfim, milhões de notícias e de um único viés, que é a pandemia e o coronavírus. Eu pergunto para a Bia. Bia, como você acha que a nossa sociedade está se comportando frente a isso? Os impactos de todas essas notícias e todas essas veracidades, né? Nas pessoas que o auxílio emergencial é de R$150, 175, né, para quem mora sozinho, para uma mãe de família não chega a R$300. Muitas poucas pessoas vão receber, comparando com o primeiro auxílio. Como isso tudo, como as pessoas conseguem digerir tudo isso, na sua opinião? Ou não digerir? Eu que travei? Ela que travou? Alô? Ela que travou. Ela que caiu, acho que ela travou. Logo no momento que ela ia falar. É verdade. Então, eu passo a palavra para o Rudá. Por favor, Rudá. Somado a isso tudo também, tem a liberação ou não, né, do funcionamento das igrejas, que foi votado hoje. Que ganhou, né, se eu não me engano, por 9-2, que os estados e municípios poderiam aprovar ou não se aconteceriam os cultos religiosos, as missas, enfim. Uhum. O que você acha sobre isso? Olha, acho que todos esses assuntos, embora né, sejam um pouquinho diferentes, eles estão intrincados num eixo argumentativo só,
que é o eixo argumentativo da histeria negacionista dessa galera. Essa galera não se cansa, né? Porque se você olhar as empresas, né, em principal, essas grandes empresas, esse núcleo duro que ainda apoia o bolsonarismo, essa galera quer garantir o seu pão e a população que se exploda. Por quê? Porque sempre foi assim. Entendeu? Então, eles apenas querem a manutenção do chamado status quo. Como é que funciona no Brasil? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, eles querem garantir o pirão deles e o povo que se exploda. É assim que funciona, porque sempre foi assim. Então, eles querem apenas a manutenção desse status, entendeu? Então, eles não conseguem se enxergar como cidadãos. Eles não conseguem se enxergar numa escala igualitária de direitos com o resto da população. Então, eles querem, como sempre quiseram, privilégios. Eu preciso falar uma coisa clara, né? E outra, há escassez de vacinas no mercado mundial. 2, o mercado, as grandes farmacêuticas aí, a galera que produz realmente a vacina em massa, eles não vendem para empresas privadas, eles somente vendem para estados nacionais, eles não vendem para empresas privadas. Então, o Brasil vai ser o aviãozinho para a empresa privada. Como é que o Brasil vai fazer? O Brasil empresta o nome, o Brasil compra com o dinheiro da iniciativa privada e repassa para as empresas. E eu não duvido absolutamente nada que se abra uma linha de crédito no BNDES para que essa galera compre vacina e que o valor dessa vacina seja descontado no imposto de renda. Ou seja, eu e você vamos pagar o fura-fila do velho da Havan, com a sua careca brilhante, com o seu terno verde e com a sua camisa Exatamente, porque ele foi um dos primeiros, né, a entrar com a petição sobre a compra de vacina das empresas privadas. Claro, né? É o papel dele, é o papel estético dele de ser ridículo, né? Ele está provando que é ele, né? A Bia voltou. Bia, por favor, você tá aí, Bia? Eu acho que eu tô, né? Infelizmente, eu tô com um problema aqui na transmissão. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Perfeitamente. Sim, tá um pouquinho. A gente então vai. Tá ótimo. Obrigada, Rudá. Então, Bia, como que a sociedade, frente a tantos problemas, assim, de um caos total, né, que a gente está vivendo, como você acha que a sociedade consegue digerir ou não digerir toda essa situação? Eu acho que tem dois extremos, né? A gente está vivendo um momento de perplexidade por parte daqueles que estão indignados, sensibilizados com o pior momento da história sanitária do Brasil, do mundo, né? E, por outro lado, eu peguei um pouco da fala do Rudá, essa onda negacionista que inflama, né? A gente vive mesmo na pandemia, essa divisão ideológica, política, não partidária apenas, mas é uma divisão de casa, né? Tá ruim a transmissão, gente? Não, tá. Melhorou. A gente está entendendo. Tá. Para mim, ela e eu estava aqui olhando as falas anteriores e pensando como é que eu ia conectar com a minha fala sobre a pandemia, né? Mas tem tudo a ver, tanto a questão racial, quanto a questão dos hackers e das fake news, com o momento que a gente está passando, né? Se a gente for observar, quando a pandemia chegou no Brasil, o primeiro caso de morte aqui, não sei se vocês lembram, foi de uma doméstica, uma mulher negra, foi a primeira pessoa a vir a óbito no Brasil, morava, acho que em Friburgo, se não me engano. Ela se contaminou através da patroa dela, que chegava de uma viagem da Itália.
Esse foi o contexto do primeiro óbito, assim, registrado nos primeiros, mas o principal que marcou mais no Brasil foi dessa senhora idosa que tinha algumas comorbidades e que veio a óbito. E isso tem muito a ver com tudo que a gente tem vivido nesse 1 ano de pandemia aqui no Brasil. A pandemia, da Covid, ela pegou diferentes classes sociais, diferentes... ela é um tanto quanto democrática, mas ela tem um impacto muito maior em quem é vítima das vulnerabilidades sociais. Aí a gente tem claro, né, quem é que tem mais dificuldade de acessar a rede de saúde pública, ainda que na rede de saúde pública haja diferença nos atendimentos, né? Se pega uma pessoa que mora em Japeri, ou uma pessoa que mora na capital, né, no Rio, capital, você vai ver que o acesso a uma unidade de emergência é diferenciado, né? Então, você tem níveis de impacto até dentro das vulnerabilidades sociais. E mesmo nessa capilaridade democrática da pandemia, você percebe, logicamente, que os vulneráveis são os mais impactados, né? E há dados recentes até que trazem, né, que um estudo que foi feito em São Paulo, de que 40% das mortes, a pandemia impactou em maior número em negros e pardos, um número de 40%, e no Brasil como um todo, esse estudo de março de 2021, 27% são negros e pardos e 17% são brancos, num estudo que foi feito recentemente. Então, assim, eu me lembro que quando eu participei da primeira live com vocês, eu não me recordo o período, mas foi alguns meses depois que a pandemia tinha começado, não é isso? Acho que foi junho, julho. Foi. Não me recordo bem, inclusive. que a gente foi falar sobre isso. De lá para cá, pouca coisa mudou para melhor. Eu acho que a gente hoje está vivendo um cenário extremamente preocupante. A Letícia trouxe alguns elementos para a nossa reflexão, que são necessários a gente ter atenção e ação, né, em relação à distribuição de vacinas, a questão das variantes que estão... o Brasil virou um celeiro de cepas, né? Hoje a gente é olhado com pavor pelo restante do mundo, pela possibilidade de se tornar aqui um laboratório de multiplicação de cepas virais em relação à Covid. Então, isso é muito preocupante, porque, assim, e falando como uma pessoa que milita na esquerda, eu vejo pouca ação concreta dos nossos segmentos partidários, institucionalizados, e também em relação ao próprio movimento social. Quando eu digo ação concreta, eu falo mesmo em ações de rua. E aí é uma preocupação, porque a gente tem todo um contexto de não furar isolamento, de não causar aglomerações, mas a gente está um tanto quanto acuado em relação ao que está acontecendo hoje no país. Há uns 3 meses era inimaginável pensar que a gente chegaria a 4.000 óbitos por dia, ainda que esses óbitos não sejam registrados, não sejam do dia em si, né? Você pode ter registro de 15 dias atrás, de meses atrás, naquele único dia, mas mesmo assim, gente, é muita coisa. E aí, voltando para a pergunta da Letícia, eu acho que a gente chegou também num momento por parte, infelizmente, por grande parte da sociedade, de apatia e banalização, né? Esse número, ele começou a assustar quando ele passou de 1.000. Depois ele passou de 2.000, agora passou de 3 e passou de 4 e vai chegar a 5, se é que já não chegou, considerando a subnotificação que a gente tem no Brasil. Então, a gente está vivendo um período muito difícil, eu digo a gente no sentido
de movimento social progressista, num imobilismo em relação ao que fazer, se a gente vai ou não para a rua, se a gente faz ou não alguma manifestação concreta e sai daquele discurso que a gente prega de tem que fazer lockdown, tem que respeitar as regras sanitárias, enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, enquanto movimento social de esquerda, e um momento gravíssimo sanitário no país. E aí eu falo como profissional de saúde. São João de Meriti tem 30 leitos para UTI, todos ocupados. Se você entrar, eu posso depois disponibilizar, tem um link que você acessa o percentual de ocupação dos leitos de cada município. São João está há 3 semanas com 100% de ocupação dos leitos. Há 3 semanas. Temos tido, em média, 15 óbitos semanais, 15, 20, tem semana que baixa um pouquinho. Não tem um controle um mapeamento dos casos identificados de infecções, né? Você testa pouco, na medida que você testa pouco e você também não mapeia os contatantes, né, as pessoas que são familiares, os amigos daquela pessoa que está infectada, você também perde a dimensão de onde o vírus está se propagando. Então, você tem aqui no município, como no país quase que inteiro, a condução da pandemia de uma forma muito solta, muito fragmentada e com alguns ensaios que não representam planejamento, né, como a gente deveria ter, e aí o Léo até mais cedo falou sobre a questão do exemplo de Araraquara, né, que é um governo do PT, que o cara assumiu lá, o Edinho, de fazer um lockdown rígido, ali realmente foi feito um lockdown, e você percebeu logo depois, 3 semanas depois, os resultados agora do número de óbitos que caiu significativamente, o número de internações, enfim. Então, funciona. O lockdown, e é uma outra coisa que tem polarizado o debate aí na sociedade, de quem é esquerda e quem é de direita, lockdown não é uma política de esquerda, não é uma política partidária ou militante. Lockdown é uma política de saúde pública, é um instrumento dentro da política de saúde pública para redução de danos. Então, as pessoas não conseguem perceber isso. Então, entro naquele discurso, e isso a gente pode fazer qualquer crítica ao bolsonarismo, mas se tem uma coisa que eles conseguem fazer muito bem, é a comunicação. A comunicação do jeito deles, né? Ao espalhar fake news, ao espalhar pânico, ao espalhar, deturpar notícias, ao criar determinadas correntes que fortalecem uma ideia negativa, como a campanha que foi feita contra as vacinas ou contra o isolamento social, enfim. Então, a gente tem hoje, aqui voltando à história de São João, uma realidade muito parecida ao que o restante do país está vivendo, com poucos leitos, com profissionais de saúde extremamente esgotados, porque é uma dinâmica perversa para quem está na linha de frente, atuando com esse número de pessoas que estão chegando com gravidade, né, às unidades de saúde, pouca testagem, pouca vacina. A gente até tem um bom sistema de aplicação de vacina. O SUS é perfeito, né, para imunização. A gente tem referência mundial o sistema de imunização brasileiro. Mas a gente tem poucas doses, então, na medida que você tem poucas doses, você vai esticando um calendário de vacinação, até para não dizer que o município não está vacinando porque não tem doses, né? E com isso Exatamente. Você está, infelizmente, aumentando o tempo das pessoas serem vacinadas, de chegarem em outras faixas etárias. Bia, Desculpa, Letícia, importante... você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só fazer um adendo sobre o que você está falando, que São João tem apenas 30 leitos e tem uma média de mortes semanais de 15 pessoas e tal, que é um número muito alto.
visto que São João é uma das cidades da Baixada que tem maior população, né? Maior densidade demográfica, maior pessoas por metro quadrado. E não tem um hospital municipal de porte. O hospital que a gente tem aqui, que virou UPA, que voltou para ser hospital agora, é o Pan-Meriti, né? Que agora é um outro nome. Então, assim, a gente nem tem dados exatos sobre o que acontece, porque as pessoas daqui de São João, elas precisam ir para outros lugares para serem atendidas, para Nova Iguaçu, que tem um suporte maior de hospital, para Duque de Caxias, e essas pessoas acabam entrando em estatísticas de outro município. Né? Ainda tem essa questão que camufla, né, muitos dados, ou seja, eu acho que a gente ainda está muito pior com a subnotificação do que a gente possa imaginar. Mas, Bia, fazendo um link aí sobre o que você falou em relação à comunicação, que a direita se comunica muito bem, dissemina, né, muitas mensagens, dissemina a verdade deles, o Sandro Alves, né, boa noite, Sandro, ele fez uma pergunta muito interessante sobre essa situação de comunicação. Queria destiná-la ao Eric. Ele fala, o campo progressista, de certa forma, não vive numa bolha. Falo isso porque eu sofro... Não, na verdade, ele fala que vive numa bolha. Falo isso porque sofro de não conseguir dialogar com os setores de direita, com visões diferentes da que vivemos. Então, a gente vive numa bolha ideológica? Você acha isso, Eric, em relação a essa questão de comunicação que a Bia falou sobre a disseminação de fake news, até que a gente falou no início da live? Eu acho que o campo da esquerda ele é muito preocupado com, de certa forma, com manter um discurso mais acadêmico, mais científico, e isso perde a popularidade, por vezes. Quando a gente quer ganhar voto, quando a gente quer determinar, por exemplo, que um processo eleitoral vai ser algo vitorioso, ou que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com aquilo que a gente está falando, a gente tem que falar uma linguagem popular. Eu acho que, por vezes, a esquerda precisa falhar nisso. No passado, todos os movimentos sociais tinham uma identificação muito grande com a esquerda, né? Havia uma concentração grande de associação de moradores, de movimentos culturais, pastorais, operárias na Igreja Católica, movimentos religiosos que tinham uma identificação com a classe operária e automaticamente com a esquerda, né? E a gente veio só perdendo esse espaço. A gente perdeu o espaço dentro das religiões, porque a retórica e as fake news que envolveram, por exemplo, a esquerda e foram disseminadas nos últimos anos de governo do PT foram bem produtivas, né? Alcançaram seu efeito. E isso afastou muito a grande massa, que ainda é bastante conservadora, do discurso da esquerda. E, na verdade, o discurso da esquerda é o discurso de quem é preocupado com o trabalhador, o discurso de quem é preocupado com o pobre nesse país. Fazendo uma relação, por exemplo, né? Com a vida, e assim, a gente fala, quando é preocupado com o pobre, a grande massa do nosso país é pobre, então automaticamente é mais preocupada com a vida. Fazendo um pouco da relação com as falas da Bia e com a do Rudá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, quem produz riqueza é o trabalhador. A gente hoje vive uma campanha disseminada pela direita, pelos extremistas de direita, que é contra o lockdown, que isso é coisa de esquerda, que estão querendo fazer o povo morrer de fome, porque estão querendo, na verdade, fazer com que o trabalhador volte a produzir riqueza para quem está no seu lar, na segurança do seu lar, protegido pela Covid, contra a Covid. Né? Para quem está garantido pelo seu plano de saúde milionário, caso tenha necessidade, vai ter acesso a leito, vai ter acesso a oxigênio, vai ter acesso a kit intubação, que pode faltar. Então, assim, a gente tem que ter clareza de o que está se discutindo aqui são duas questões que desagam no mesmo lugar. Uma, o governo não quer pagar o auxílio emergencial. O governo não quer dar ao povo pobre suporte para passar bem, honestamente e de maneira mais segura por essa doença, por esse processo de pandemia, que era pagar R$600, como veio pagando, depois de muita briga pelo Congresso, frise-se no início da pandemia. E nós temos uma outra fatia, que é a fatia da sociedade, da elite financeira do nosso país, que quer que os trabalhadores voltem a produzir riqueza. Mas isso é um grande burrice, um grande erro. A gente hoje vive problemas econômicos claramente porque o país não tem vacina.
A gente foi encontrado em BH, por exemplo, como foi dito aqui, tanto pela Bia como pela Letícia, pessoas com uma infecção que parece que é de uma cepa do vírus que tem 18 modificações. E dessas modificações há traços da cepa de Manaus, há traços da cepa da África, há traços da cepa inglesa, ou seja, um leque de vacinas, ou seja, uma variedade de vacinas auxilia também a ter uma cobertura maior quanto a possíveis cepas novas que possam vir a surgir. E a gente vive aqui uma burocracia por parte da Anvisa para liberar, por exemplo, a Sputnik V, que é de fabricação russa, que foi comprado por um conglomerado de governadores do Nordeste. Estão burocratizando para liberar essa vacina que já vem sendo utilizada na Argentina. E a gente precisa dessa vacina. O governo Bolsonaro Freeze poderia ter comprado 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado, não comprou. A Pfizer é a vacina que hoje é utilizada em grande escala nos Estados Unidos, é utilizada em grande escala em Israel, é utilizada em grande escala no Chile e em outros países da Europa, e a gente não está utilizando aqui porque nós não compramos em tempo. Nós vivemos hoje, evidentemente, um problema econômico agravado pela pandemia, mas por conta de uma falta de ação do governo, que tanto não quer pagar o auxílio emergencial, que faz com que o pobre compre comida, compre suas necessidades básicas ali e aqueça a economia, e quer também fazer com que as pessoas voltem a trabalhar para produzir riqueza para o patrão. E isso faz com que, claramente, a gente tenha mais pessoas pobres morrendo, mais pessoas pobres ocupando leitos do SUS e vivendo esse momento extremamente difícil que vivemos na sociedade. Como a Bia bem disse, eu achava que quando a gente estava no pior dos cenários, morrendo 1.000 pessoas por dia de Covid, era algo inaceitável, porque a gente vê nenhum país na Europa chegou, boa parte dos países da Europa chegaram a esses números de morrer 1.000 pessoas por dia. Hoje nós temos números de 4.000, 4 vezes isso, e a gente está apático, sem saber o que fazer. A gente passa por um momento que nós não temos liderança frente à falta de capacidade clara do Bolsonaro de governar, mas a gente falta também um pouco de esperança do nosso povo, de para onde e para quem, evidentemente, recorrer. E aí, voltando um pouco à pergunta do Sandro, a gente também tem um déficit de liderança. A população precisa, infelizmente, ainda de um herói, de um líder, alguém que capitaneie, uma figura que diga a eles o que fazer. A gente tem mania de votar em pessoas e não votar em projetos e ideias. E a gente tinha um vácuo muito grande na oposição. A oposição estava perdida, sem a existência de uma figura que, evidentemente, capitaneasse isso. A volta do Lula para o jogo político supre um pouco dessa necessidade. Mas eu ainda vejo que a volta do Lula supre um pouco da necessidade de uma oposição política, eleitoral. Hoje está claro que a oposição a Bolsonaro eleitoral seria o Lula, mas precisamos também nos organizar enquanto sociedade civil para que a gente possa brigar pelo mínimo, pelo básico, pelo direito à alimentação, pelo direito à vacina, pelo direito à vida. E isso está impossibilitado não só pelo o distanciamento social, mas também pela apatia. E a apatia de um povo que vem sendo massacrado constantemente, diariamente, e que não sabe mais o que fazer. Então, assim, é difícil a gente ver luz no fim do túnel. O único momento que a gente consegue, evidentemente, estar contribuindo com isso é um debate como esse nosso aqui, que eu acho que eles são essenciais para poder estar fazendo com que outras pessoas ouçam um mínimo de informação. E aí, voltando ao que o Juninho falou, né? E combata-se a desinformação. Porque o que eu vejo a gente falar é o seguinte: o Bolsonaro passou dinheiro para os governadores que roubaram, e aí entra na retórica de que aqui no governo do estado do Rio, por exemplo, o secretário de saúde está preso, o vice foi afastado. Uma balela. Na verdade, faltou a ação do Ministério da Saúde de comprar vacina. Passar verba para quê? Para ampliar leitos. Se a gente tivesse uma cobertura vacinal muito grande, talvez esses leitos estivessem sendo fechados, ou não houvesse tanta necessidade deles. Então, assim, é terrível o momento que a gente vivencia, muito por conta de uma política genocida do nosso governo federal e que dificulta, evidentemente, com que as pessoas se organizem até mesmo para poder combatê-lo. Perfeito, Eric. Muito obrigada pela sua colocação. Eu queria fazer uma outra pergunta para a Bia, que o Rudá já falou, né, sobre isso em relação ao fura-fila das vacinas, mas eu queria ver a visão da Bia quanto profissional da saúde, né? Que é uma pergunta do Sandro. Qual é a sua visão sobre a lei fura-fila, que permite a compra de vacina pelos empresários
é requisito escravocrata ou da liberdade econômica? Bia, você que está inserida nesse contexto da saúde diretamente, como você vê essa compra das vacinas por empresas privadas? Eu sou totalmente contra. Eu acho assim, terrível ter que imaginar que a gente está discutindo esse tipo de possibilidade, né? Enquanto você não vacinou nem 20% da população brasileira, assim, completamente, com 2 doses, né? Você tem uma situação num país que tem uma tradição da saúde pública, né? Uma tradição da imunização, como eu falei, de conseguir em 3 meses vacinar mais de 100 milhões de pessoas na vacina do H1N1, e hoje a gente está discutindo se a iniciativa privada pode comprar vacina, como compra da H1N1, mas é diferente. Aí é que eu acho que a gente tem um grande desafio, que é essa disputa de narrativa. Eu estava ouvindo o Eric falar, e eu estava pensando, poxa, isso é perfeita essa análise, mas essa análise que nós temos, que somos de esquerda, militantes progressistas, nós temos essa análise. Essa análise não chega no povão, eles não conseguem fazer essa leitura de que o Bolsonaro está dando dinheiro para os estados porque o dinheiro é dos estados. Né? Ele não está fazendo nenhuma benesse quando o governo federal distribui recursos para os estados e municípios terem acesso à possibilidade de conduzir a pandemia. Eles não conseguem traduzir que quando o STF interviu na questão de autorizar que estados e municípios definissem se fechariam ou não, né, fizessem ou não políticas de isolamento mais rígidas, que isso aí foi tipo, lavo as mãos, porque agora o STF falou que o estado e o município vai trabalhar cada um por si. Isso é um discurso que ele incorporou e entrou no imaginário popular de uma forma muito, muito rápida e consistente, porque eles sustentam esse debate com na defesa do Bolsonaro, com essa argumentação, e agora com essa história das igrejas também. Né? Hoje o STF derrubou a possibilidade de realização de cultos presenciais, de eventos religiosos presenciais. Isso, com certeza, já deve estar por aí, né, os grandes pastores televisivos fazendo lá, incitando as pessoas a atacarem o STF contra algo que é para preservação de vidas, né? O cristianismo, na sua essência, ele defende a vida, e a vida em abundância. É inacreditável você estar discutindo que a igreja ou um centro espírita esteja aberto agregando pessoas. No momento de pandemia, você não tinha nem que estar discutindo isso. Então, são 2 discussões que, para mim... Oi, caí, voltei. Elas deveriam não estar na pauta. Tanto a questão das vacinas serem adquiridas pela iniciativa privada, quanto essa discussão da liberação dos cultos, dos eventos religiosos. Porque, assim, a gente tinha que estar discutindo, era a melhor condução dessa pandemia, era um lockdown rígido, de pelo menos 2 semanas em todo o país, para que a gente conseguisse dar uma segurada nessas mutações. Quando a gente pensa que está festejando, ontem saiu um estudo da Coronavac, não sei se vocês viram, que a Coronavac consegue neutralizar a variante de Manaus. Poxa, eu que sou da área de saúde, que já tomei as 2 doses da Coronavac, que torço pela Coronavac, porque é uma briga com o Bolsonaro também, fiquei feliz. Daí, quando chega a noite, você vê a história de uma nova mutação que se transfigura em várias outras. Quer dizer, que agora vão começar a observar se essa outra que se faz em várias partes, essa variante que está em Belo Horizonte,
se as nossas vacinas vão dar conta de fazer o cerco imunológico. Então, assim, é algo que a gente deveria não estar nem discutindo, essa questão das empresas comprarem vacinas, porque a gente tem muita gente para vacinar nos grupos de vulnerabilidades sociais. A gente não chegou nem na etapa das comorbidades. Tem estado ainda vacinando pessoas com 70 anos, com 80 anos. O Rio de Janeiro, capital, passa agora tem um calendário para fechar até abril, 60 anos, está avançado. Mas quantos outros não chegaram ainda a isso? E a gente tem provas concretas de que a vacinação em massa funciona, é uma estratégia que vai derrubar a pandemia. Quando você olha o exemplo de Israel, da Inglaterra, dos Estados Unidos, o que está acontecendo nesses países, logo que a vacinação avançou, é algo a ser comemorado. É isso que a gente tinha que estar discutindo. As estratégias para chegar ao nível que esses países chegaram. E nós tínhamos condição de fazer isso. Infelizmente, o nosso presidente optou em fazer graça lá atrás e não comprar as vacinas, e a gente está passando por isso. E o nosso desafio, acho que já partindo para... A gente está um tempinho já para finalizar, né? Eu sei que, de repente, tiver alguma pergunta, eu ainda respondo, mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande, voltando na pergunta, acho que foi do Sandro, de como é que a gente sai dessas bolhas, sabe? Eu acho que eu tenho... A minha rede social, ela é muito limitada. Eu só uso o Instagram, eventualmente o Facebook só para participar de algumas lives, de alguma programação que eu tenha que assistir, e o status do meu WhatsApp. E ali, o status do meu WhatsApp e as minhas postagens no Instagram, elas são todas contrárias ao Bolsonaro. Eu utilizo exclusivamente para isso. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que todo dia pessoas da minha relação que eu conheço, que votaram no Bolsonaro, vão lá visitar. E elas vão ver coisas que elas não veem no grupo aos quais elas circulam, dentro do WhatsApp, dentro das bolhas de comunicação do bolsonarismo. Então, a gente tem que começar a pensar estratégias individuais e coletivas para que a nossa comunicação chegue nessas pessoas, né? De mostrar para eles que a gente está vivendo esse período gravíssimo de perder pessoas conhecidas todos os dias. Quem tem rede social, Facebook, por exemplo, né, eu vejo as pessoas comentando que tem medo de abrir, de um número de pessoas de lá mostrando que estão em luto. Postagens de luto, o que a gente mais tem visto ultimamente. Medo de ler notícias, porque as notícias estão muito pesadas. Então, a gente tem um desafio muito grande de chegar a comunicar, a nossa comunicação menos intelectualizada e mais crítica, num sentido provocativo, para que essas pessoas despertem do que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, principalmente. Não há como banalizar a tragédia que a gente está vivendo. Bia, deixa eu só rapidinho falar sobre... Acho que muito dessa questão de bolha, a gente deve também ao trabalho de igrejas fundamentalistas. Acho que é preciso colocar muito essa questão da religião, em principal hoje, no dia de hoje, né, que tivemos a votação aí no STF, e que eles decidiram que a Constituição vale aqui, né, porque a gente precisa colocar em primeira escala que a igreja, ela é um estabelecimento municipal, tá? Ela não é um Éden que sobe e circunda no paraíso, não. Ela é um estabelecimento municipal que cumpre o código de posturas do município. Então, por exemplo, se a rua estiver toda cheia de água, ou então o esgoto estiver a céu aberto, inundando a rua, você não tem o direito fundamental de se envolver no meio do esgoto, se afogar no meio da água para ir à igreja. Se a igreja estiver numa área de risco e tiver deflagrado uma operação policial ali,
A prefeitura, o Estado, ela pode interditar aquilo dali, você não tem direito fundamental à morte de entrar para ali para tomar tiro. Então as pessoas estão querendo colocar que a liberdade de culto está sendo aviltada. Está sendo aviltada onde? Nunca foi aviltada. A liberdade de culto, ela está garantida na Constituição brasileira. A liberdade de religião, ela estaria em xeque se as pessoas entrassem dentro da sua casa e te proibissem a adorar o Deus que você julgar conveniente. Isso não vai acontecer nunca sobre a égide da Constituição de 88. Então, a gente está num momento excepcional. Tem um jornalista da Globo, que eu gosto dele demais, que é o Otávio Guedes, né, que ele foge um pouco de uma coisa meio óbvia, e ele fala que aqui não está sendo discutido o direito à religião. Aqui está sendo discutido o direito de transmissão do cuspe, né? É isso que a gente está tendo, né? Até o próprio Reinaldo Azevedo ele fala, né? Não pisque para o diabo, pix para Jesus. Se você acha que a sua igreja merece seu dinheiro, etc., você tem uma proclamação de fé em que você tem que dar uma parte do seu salário para a igreja, Pix para Jesus. A igreja tem o seu e-mail, você dá lá o seu Pix para Jesus, não tem problema nenhum dentro da sua casa. A Igreja Universal ela foi fundada na televisão dizendo que se você botasse um copo de água perto da televisão e você beber, você estava abençoado. Agora já não serve mais. Por que essa galera tem que aglomerar dentro da igreja? Porque pode perceber que quem está batalhando pelo direito à reunião são os grandes conglomerados de igrejas evangélicas. O pastor de bairro ele não está preocupado com isso. O pastor de bairro ele tem um compromisso com seus fiéis, ele tem um compromisso com as suas ovelhas. Ele ainda tem um mínimo de decência. Quem está batalhando para se ter reunião em igrejas é Edir Macedo, sua claque, Silas Malafaia, sua claque, R.R. Soares, sua claque, Valdomiro Santiago, sua claque. Essa galera que está preocupada. Por quê? Porque eles movimentam milhões e milhões de reais em dinheiro vivo nas reuniões. Então, eles podem fazer o seu famoso caixa 2, entendeu? Através de dinheiro vivo. Porque o Pix, quando você faz, a doação através de TED Doc, ela vai ter que ser por dentro, porque ela tem fiscalização da Receita. Então, essa é a única justificativa que se tem para essa galera ficar desesperada, histérica, em prol de uma reunião grupal. Entendeu? A preocupação ali não é espiritual, a preocupação ali não é de comunhão, a preocupação não é essa. A Igreja Católica, ela está fazendo um puta movimento pela reunião. Você vê Papa Francisco, gente, vamos aglomerar, pelo amor de Deus. Você não vê isso. Cadê essa grande reunião da Igreja Católica? Cadê esse movimento vindo do Vaticano dizendo que Jesus, Maria, e seja lá quem for, só está dentro do templo? Você não tem esse movimento por outras correntes. Você vê os espíritas brasileiros, os kardecistas brasileiros fazer um grande movimento pela reunião dos templos, para beber seu copinho de água batizado. Não tem. Então, a gente precisa botar a bola no chão e falar o óbvio. A gente precisa não abandonar a razoabilidade da questão. É preciso botar a bola no chão e ver que a questão de isolamento social não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, vamos acordar. Vamos acordar para o óbvio. Quando morria 700 pessoas na Itália, aqui o Brasil parou. Né? Quando morria 700 na Itália, que parava. Tipo, nossa, porra, tá morrendo 700 na Itália. Agora morre 4.100 e pouco, como morreu hoje, e as pessoas acham que vamos sair para a rua, vamos batalhar, a gente tem que trabalhar. Claro que as pessoas precisam trabalhar. Como é que o lockdown é feito? O lockdown é feito quando você faz medidas restritivas de circulação das pessoas, mas o governo tem que garantir a subsistência dessas pessoas para elas ficarem dentro de casa. Não é uma mera coisa que pede para você ficar em casa e você que se vire e que morra de fome. Não, aqui ninguém é maluco. O lockdown ele é feito quando você tem uma medida restritiva, mas você tem uma contrapartida pecuniária estatal para que essa pessoa tenha o seu sustento. E o Paulo Guedes ele tem hoje a pachorra de dizer que o governo está garantindo com R$150. R$150 você não compra o gás. Então, exatamente. Rudá. Mas é isso aí. Tomando o que você disse, eu tenho uns amigos que moram em Portugal, né?
e a gente fez uma chamada de vídeo essa semana, e eles estavam falando que lá eles estão em lockdown, porque eles voltaram e algumas coisas fecharam, porque começou a disseminação da contaminação novamente. Mas lá o governo banca você para você ficar em casa. Foi com essas palavras que ele falou. Ele é português, ele não é brasileiro que mora lá, não. Ele é português mesmo. Ele falou: aqui a gente recebe para ficar em casa. Todos os nossos custos estão garantidos pelo governo. Você não pode sair na rua a não ser para essencialidade. E se você for pego em uma outra cidade, por exemplo, a gente mora em São João, se eu for pego em Caxias, ou em Nova Iguaçu, ou no município do Rio, eu sou multada. E a multa é de 600 a 700 euros, e realmente a multa existe. Então, assim, é um outro cenário totalmente diferente, né? E somando aqui o que você disse em relação à Receita Federal, na fiscalização do dinheiro e tudo mais, o Léo Piu Piu falou aqui no comentário, dízimo por meios digitais e a igreja precisa pagar imposto sobre o valor. Dízimos pessoais em dinheiro vivo não pagam imposto. E o Sandro ainda acrescentou dizendo, pelo Pix não dá para lavar dinheiro. E infelizmente, é essa impressão que nos passa, né? Se não for isso, com certeza, é essa impressão que nos passa. Galera, eu queria dizer que está chegando a hora, está chegando o fim, né, da nossa live, a gente já está com o tempo bastante apertado. Eu queria pedir, por favor, para vocês fazerem suas rápidas considerações finais para a gente ir finalizando. Antes disso, eu queria agradecer muito a participação da Bia. Bia, muito obrigada, muito enriquecedor. Queria agradecer também a participação do Juninho, mais uma vez, que também foi muito enriquecedor. Deixo aberto de novo o convite para ele voltar para uma live com um tema propício à tecnologia e informação. Bia, também a gente pode elaborar outro tema para você voltar. Rudá, muito obrigada pela participação, grandiosa como sempre. Eric, muito obrigada. Queria agradecer também ao Guilherme, que está nos bastidores, né? Está botando essas tirinhas aqui embaixo. Queria agradecer ao Léo, né, que é autor dos nossos vídeos que são passados, está um trabalho excelente. Agradecer a todas as vozes que participaram desse vídeo, que foi assim de grande impacto. E ao Bob também, que não está aqui hoje na tela, mas está aqui por trás também fazendo tudo funcionar. Muito obrigada, Bob. Muito obrigada a toda a coordenação e membros do Política Quântica. E queria lembrar para seguir a gente nas redes sociais, no Facebook Política Quântica, onde essa live fica gravada, no Instagram, @Política Quântica, no Twitter, Política Quântica, e também no YouTube, né, para se inscrever lá no canal, que as lives também vão para o YouTube. E a gente tem um podcast também no Spotify, que é Vozes do Ramal, tá? Muito obrigada, por favor, façam suas considerações finais. Deixa eu só começar aqui rapidinho, já que eu falo demais, mas é só para poder encerrar dizendo o seguinte, não se deixem atrair por discursos fáceis de gente mal intencionada. O governo Bolsonaro não está preocupado com você. O governo Bolsonaro tem uma preocupação só: se reeleger em 2022 e implantar um projeto autoritário de poder no país. Essa é a única preocupação do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não está preocupado com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua família, com o seu direito ao emprego, seu direito ao trabalho, seu direito à alimentação. Nunca esteve e nem nunca estará. Então é preciso colocar isso de maneira clara. E não se deixe atrair pelos vendilhões do templo, porque na época de Jesus chegava e quebrava o pau com essa galera. Então vamos fazer igual, né? Vamos manifestar nossa fé de maneira inteligente, de maneira escorreita, com amor e respeito ao próximo. E é isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Rudá. Eric, por favor. Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Eu quero, por último, deixar aqui uma frase que foi falada pela ministra Rosa Weber no voto dela, que é: não adianta negar a pandemia. Negando a pandemia, ela não vai desaparecer. A gente tem que acreditar que ela existe e tomar medidas suficientes para que ela seja combatida de maneira correta. Para que a gente saia dessa, precisamos da ajuda e da ação de todos, principalmente dos governantes. E no tocante à situação das igrejas, eu, como cristão, faço questão de dizer uma coisa:
o meu Deus não habita em paus e pedras, ele habita nas pessoas, né? A igreja são as pessoas, né? E nós precisamos estar vivos para que o Senhor habite em nós, né? Dar o bom testemunho também, crer que é possível uma cura e amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar o próximo de tal maneira que a gente não vá transmitir uma doença para ela por irresponsabilidade, por teimosia e por infantilidade de um líder que talvez não seja um líder preocupado com o nosso bem-estar. Rudá bem disse que a situação de Cristo quebrava o pau com essa galera, é verdade. Às vezes, na passagem da Bíblia que a gente vê Cristo mais estarrecido é quando ele vê os mercadores dentro do templo, né? Modificando o local e o espaço que era feito para ser a oração e de culto. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela oportunidade de participar, muito obrigado pela companhia Bia, muito obrigado pela companhia Letícia e Rudá, e vamos resistir. Para as próximas a gente está aqui novamente sendo voz de alguns na luta. Perfeito, Eric, muito obrigada. Bia, por favor. Bom, agradecer novamente o convite aos companheiros que dividiram aqui a live comigo, as pessoas que assistiram. Eu estou deixando um link do acesso às informações da pandemia em São João de Meriti. Não sei se tem como colocar aí na tela. A gente disponibiliza também nas nossas redes sociais. Ótimo. Então, ele te direciona para uma página que você tem o número de óbitos, o número de casos contaminados, de ocupação de leitos, e o número de pessoas vacinadas na cidade. Então, é um link bem interessante para acompanhar o perfil da pandemia aqui em São João de Meriti. Me coloco à disposição para uma nova oportunidade, principalmente para falar de um tema que eu domino melhor até, que é a questão da sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que atuo num programa de AIDS, então me coloco à disposição para fazer uma dobradinha com o Léo e lembrar o passado aí da Casa da Cultura, quando a gente tinha um programa, um projeto lá em parceria, o programa de AIDS de São João com a Casa da Cultura, o Cultura Jovem. Eric e Léo participaram aí desse processo. Talvez a Letícia fosse um pouquinho mais jovem, né? Não tenha participado. E deixar um recado, né, gente? Se cuide, a situação está muito grave, infelizmente. Tem boas perspectivas, tem um estudo do IHME de que a partir do dia 20 os casos comecem a cair no Brasil, né? Claro, com algumas condicionantes de uso de máscara, ampliação da vacinação, mas há uma perspectiva de, a partir de 20 de abril, os casos começarem a cair, óbitos, consequentemente, no país. Mas, enquanto isso, vamos nos cuidar, a gente tem um compromisso com a vida, com a saúde pública, e eu vou deixar uma frase da Conceição Evaristo, se não me engano, que diz o seguinte: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Precisamos resistir. Uma boa noite a todos e todas. Perfeito, Bia, perfeito. Muito obrigada, muito enriquecedora a sua participação. Está aberto aqui o convite, Léo, Eric, Rudá também, e os outros membros da coordenação, para a gente fazer uma live aí voltada à DST, que é muito importante também. Eu queria agradecer a Vitória Florencio, também nossa membro coordenadora do grupo, responsável pelas nossas artes, e queria agradecer a todos que participaram. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de perguntas, inclusive eu peço desculpa por não ter conseguido ler todas, porque a gente passou um pouquinho do tempo, mas obrigada, Kate, pela participação. Vou guardar sua pergunta para a próxima e das outras também que a gente não conseguiu. Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima.